Aprovada pelo Senado Federal, a medida provisória da liberdade econômica tornou-se lei. Seu texto flexibiliza regras trabalhistas e elimina alguns entraves burocráticos que afetam o funcionamento das empresas. Para os especialistas, a medida facilitará a vida dos empresários, o que acarretará na criação de novos postos de trabalho. Por outro lado, os sindicalistas temem que as novas regras possam trazer prejuízos para os trabalhadores. Para entender melhor o funcionamento da Lei da Liberdade Econômica, vamos conversar com João Domingos Gomes dos Santos, diretor de Finanças da nova Central Sindical dos Trabalhadores, e com Paulo Gontijo, presidente do Movimento Livres. Bom, Paulo, vamos começar falando sobre como esta lei modifica essas questões tão delicadas, que são essas questões trabalhistas, e também essa liberdade econômica para os empresários. Ela desburocratiza muita coisa. Basicamente, quais são os principais pontos? Olha, eu acho que o ponto mais importante, e eu tenho muita resistência a essa separação entre empregados e empresários, porque ela vai justamente num dos pontos mais centrais para a nossa economia, que é o pequeno empreendimento, né? É um empreendimento de baixo risco, que é a costureira que trabalha em casa, o sapateiro, o marceneiro. Você facilita a formalização dessas pessoas quando você acaba com a necessidade, por exemplo, de alvará para os empreendimentos de baixo risco. Para além disso, acho que tem um ponto fundamental na MP, que é principiológico. Quer dizer, ela coloca alguns pontos fundamentais do tipo regulação só se necessário, alvará ou barreiras burocráticas só se tiver risco ou ambiental, ou algum tipo de poluição sonora, ou risco, né, externalidade negativa para o seu entorno. E tem uma coisa fundamental, que assim, você tem um contingente gigantesco no Brasil de microempreendedores, muito famosos meios microempreendedores individuais. E você acaba com um monte de barreiras para esses caras produzirem, né? São famílias que dependem desse trabalho, você facilita a formalização e você dá acesso à renda e trabalho para essas pessoas muito mais rapidamente. E, em linhas gerais, quais são as críticas que os trabalhadores fazem a essa nova regulamentação? Bem, eu trago aqui, claro, primeiro, Maurício, obrigado pela oportunidade de falar para os milhões de telespectadores do seu programa e da TV Senado como um todo. Primeiro, é muito necessário você contextualizar. No mundo social, no mundo sindical em particular, se enxerga nessa lei um monstrengo, um monstro. E eu digo que não. A primeira coisa que eu digo que não. Essa lei você tem que contextualizar. Ela pode, quando o mundo ser membro, um órgão de um monstro, e o monstro é outro. O que nós enxergamos, do ponto de vista do mundo social e sindical, o monstro chama-se o modelo de Estado que se está implantando no Brasil. Modelo de função do Estado, do papel de Estado, e que é uma crescente muito lógica. Isso quer dizer que aqui é apenas mais um tomo dessa crescente. Hoje o Brasil é um laboratório mundial do modelo ultraliberal de Estado, que é uma espécie de, entre aspas, uma evolução do Estado mínimo, do neoliberalismo, que é a teoria do Estado mínimo, para o ultraliberalismo, que é a teoria do Estado nenhum. Estado nenhum na sua dimensão de prestador de serviço, de garantidor da justiça social, de garantidor da justa distribuição de renda, do bem-estar social. É isso que está acontecendo. Então, essa lógica ela vem desde o governo Temer. Primeiro, a mãe de todas as reformas foi a PEC, a Emenda Constitucional número 95, que limitou os gastos de custeio e investimento do Estado por 20 anos, mas congelou o nível de 10 anos atrás. Portanto, são, de certa forma, 3 décadas de congelamento. Com isso, levou a necessidade de fazer outras reformas, como, por exemplo, a da Previdência, que está envolvida, que é consequência desse congelamento do investimento público. Mas passando, por exemplo, pela reforma trabalhista, ainda no governo Temer 2017, que foi uma reforma estratégica para esse projeto, por exemplo, do ponto de vista que enfraqueceu terrivelmente o movimento sindical. Hoje as relações de trabalho, e essa lei, ela radicaliza isso, ela está praticamente afastando o sindicato das relações de trabalho. Então, você tem que ter, primeiro, esse contexto.
Agora, essa lei em si, ela é uma lei muito problemática. Ela invade a Constituição, ela invade tratados internacionais, como a Convenção da OIT, a 14, a 106, se não me engano. Ela invade competências de outros órgãos, como o Ministério Público, onde ela, de certa forma, ela inviabiliza a atuação do Ministério Público, por exemplo, na fiscalização do trabalho. Então, é uma lei que nós consideramos, inclusive, que necessariamente ela terá ser submetida ao crivo da sua constitucionalidade, já que, por exemplo, a própria ANAMATER, que é uma espécie de associação, uma espécie de órgão de classe da Justiça do Trabalho, identificou ali 16 inconstitucionalidades. São eles que dizem, não sou eu. Então, essa história ainda tem que ser muito debatida, até porque ela não foi nada debatida. Foi medida provisória, não foi nada debatido com os setores da sociedade envolvidos. Só para dizer que eu não enxergo nada de positivo nela, o que você disse, sim, o que tem de positivo nela é desburocratizar o excesso de normas e de regras para se prender no Brasil. Pronto, sobretudo para o micro. Mas para por aí os benefícios, o resto, do ponto de vista do movimento sindical e social, é só malefício. Como é essa questão do Estado mínimo e tal? Essa discussão ainda é válida? Ela ainda está em voga? Como é que está essa questão? Bom, eu discordo muito do posicionamento do meu companheiro de bancada aqui, porque eu acho que Estado mínimo, o neoliberalismo dos anos 90, isso são, eu diria que espantalhos quase que retóricos, né? Isso não tem uma teoria, um corpo teórico que se coloca de pé. O que você tem no Brasil hoje não é uma discussão de Estado mínimo, o que é importante. Você tem hoje uma discussão de qual é o Estado necessário e eficiente. Você tem no Brasil uma economia muito fechada. O Brasil hoje é um dos países menos integrados no comércio internacional do mundo. E isso é fácil porque você pode medir importação e exportação por tamanho do PIB. A gente está muito pouco integrado no mundo. A gente tem um monte de barreiras. Eu também tenho críticas à MP, só que as minhas críticas vão no sentido contrário. Eu acho, por exemplo, que ela não consegue ainda enfrentar os cartórios. E eu acho que a gente tem uma cultura cartorial que é burocratizante, encarece, gera corporações fortíssimas nos seus lobbies, mas que não olha para o foco principal, que é garante os direitos de propriedade, trabalho, de certificação das pessoas. Bom, há um preço muito grande. Podemos fazer de uma forma mais barata, mais econômica? Podemos. Eu acho também importante que a gente se integre num modelo econômico um pouco mais dinâmico. Você tem economia do compartilhamento surgindo, novos modelos de trabalho, e você precisa ter uma legislação que se adeque a isso. Eu acho fundamental e tem um monte de direitos que estão garantidos na Constituição e que tem que ser preservados. Férias, 13º, não é uma questão de diminuir a qualidade de vida do trabalhador, mas é você olhar para a economia como ela está e tem um problema social fundamental. Tem 13 milhões de desempregados. Então, ou você dá dinamismo para a economia, ou se você achar que mantendo ela engessada, ela vai dar conta de absorver esse contingente, eu acho, não acho real, não concordo com esse ponto de vista. Então, para mim a questão não é o Estado mínimo máximo, é o Estado que funciona. E você tem na Constituição um monte de funções obrigatórias do Estado que não são cumpridas, né? E básicas, e que são despesas obrigatórias. Educação, saúde. Ou a gente foca os poucos recursos que a gente tem no básico, ou então a gente vai continuar sempre engasgando, fazendo um monte de coisa que não tem que fazer e não botando criança em creche. Pois é, a medida provisória, ela de certa forma, ela abre um pouco essa questão da criação de novos empregos, porque de certa forma favorece ao trabalhador. E ela, de certa forma, foi discutida assim, na amplitude possível dentro da comissão que discute toda a medida provisória que chega ao Congresso. Essa discussão não foi suficiente para o trabalhador e ela, de certa forma, não ajuda a criação de novos empregos? Primeiro, não foi discutido com o trabalhador. Não houve sequer uma audiência pública com nenhum segmento da sociedade, não foi apenas com os trabalhadores. Eu vou começar por um ponto, concordando com ele que nós precisamos do Estado que funcione. Mas tem que fazer uma pergunta, funciona para quem? A razão de existir o Estado é exatamente ele ser o protetor da sociedade, da nação. Um Estado que funciona para as pessoas. E esse novo modelo de Estado é um Estado que funciona para as corporações, para os negócios, exclusivamente.
exclusivamente é o que está sendo proposto. Essa questão, por exemplo, que ela gera emprego. A reforma trabalhista, ela foi feita para gerar 1 milhão de empregos por ano. Ela já gerou 2 milhões e poucos de desemprego de lá para cá. A reforma da Previdência vai ser feita para gerar emprego. A previsão é de que ela vai causar demissões em massa, porque ela vai retirar do Estado o seu maior mecanismo de distribuição de renda do Brasil, que são as aposentadorias públicas, e vai passar isso tudo para o setor privado, para a economia privada. Mas eu vou dizer mais ainda. Quando eu digo, eu concordo também que nós estamos discutindo neoliberalismo, porque eu já disse que ela está ultrapassando, está superando essa fase, e estamos no ultraliberalismo. Eu vou te dar um exemplo. Há umas décadas atrás, as empresas, os grandes conglomerados nacionais, as empresas norte-americanas, inclusive, Nike, Microsoft, etc., migraram todas para o continente asiático. China, Taiwan, etc., etc. Porque lá existia um estado de trabalho extremamente precário. Por exemplo, o salário mínimo naquela época, lá nesses países, na média era $20. Então, as empresas foram para lá devido àquela precariedade para baixar custo em cima da precariedade. Problema, aqueles países desenvolveram. E agora colocaram garantias sociais só para os trabalhadores. As empresas estão saindo. Vocês devem ter visto o presidente Trump, agora na abertura da ONU, dizendo que desde a entrada na China, na OMC, 60 mil empresas americanas fecharam. Por que fecharam? Porque elas viviam daquela exploração. Então, hoje, o mundo das grandes corporações viu no Brasil um ambiente propício para recriar aquelas condições de precariedade absoluta. Então, o que chama custo do Brasil quer dizer garantias sociais no Brasil para os trabalhadores, etc. Está se retirando isso em nome do investimento externo, está se tirando disso em nome da conexão universal do Brasil ao comércio moderno e, sobretudo, isso sob uma fórmula que está virando quase um mantra. Direito ao emprego como se fosse excludente. Não é. Não é nos Estados Unidos, não é na Europa, não é nos países escandinavos, que é o contrário. Lá onde se tem mais direitos e garantias sociais, onde se paga os melhores salários, que tem melhores aposentadorias. Então, nós não podemos aceitar que existe uma dicotomia entre direito e emprego. Nós temos que ter, até porque o Brasil faz parte lá é consignatário do conceito mundial do trabalho decente. E aqui vai na contramão da onda precarizando o trabalho. E, por exemplo, como não posso entender como é que essa lei vai gerar mais emprego se ela está acabando com o emprego formal, ela vai gerar mais subemprego. São empregos viabilizando, essa lei tem como condão viabilizar aquele conceito da carteira verde e amarela, que é um trabalhador, essa lei retira cria a condição de contratar o trabalhador fora da legislação trabalhista, tratando as relações de trabalho dentro do direito civil. Isso não está certo. Acontece que as relações entre capital e trabalho estão tão desequilibradas que eles estão aproveitando e radicalizando e impondo um modelo de relações de trabalho, um modelo de Estado, que ao final todos serão prejudicados. Tanto é que esse modelo está sendo revisto. O Macri, esse modelo aqui na América Latina começou com a eleição do Peña Neto. Um mandato ele já perdeu por uma pessoa do campo social. Seguiu com o Macri na Argentina, vai perder vergonhosamente de novo. E a projeção é que esse modelo ele é tão predatório que ele não se sustenta como um ciclo, como foram os outros ciclos de 20, 30 anos, etc. Então, o que nós colocamos aqui é que precisa voltar a debater. O Brasil é composto no mínimo de duas classes sociais, patrão e empregado. No mínimo, tem que se admitir que tem que conviver as duas, desfrutando igualitariamente, de preferência, dos resultados da oitava economia do mundo, que está numa fase de involução, involução de direitos. Eu sei que você não é o representante do governo aqui, claro. Agora, é preciso também ter uma visão um pouco mais otimista sobre essa lei.
ou pelo menos, porque ela, de certa forma, a criação, os MEIs criam determinado, a lei fortalece essa questão. Ela, de certa forma, cria novos empregos, né? Ela, de certa forma, traz para a formalidade alguém que está na informalidade, né? Qual é a análise que o movimento Novos Livres ver essas questões todas sociais? Bom, eu acho que tem um ponto importante, que assim, eu não concordo de forma alguma com essa dicotomia entre empregado e patrão na realidade brasileira hoje. Porque você está dizendo, quando você faz essa dicotomia, e você sempre coloca que o patrão está acima do empregado... A dicotomia que eu falo é direito e trabalho. Ou tem direito ou tem trabalho, ou tem emprego. É porque quando você fala de patrão ou empregado, você está colocando um executivo de R$40 mil da Shell, que ganha na carteira assinada 40 mil, numa posição onde, teoricamente, ele está abaixo do pipoqueiro que emprega mais 2 pessoas no pequeno negócio dele. A economia é muito complexa para a gente simplificar em tantas poucas categorias. Então, sim, eu acho que esse é um ponto super importante. O outro ponto importante é que a gente tem que entender que no Brasil você tem uma necessidade de modernização das relações. Isso é fundamental. E os direitos não foram removidos. Você ainda tem direito a férias, a 13º. Ainda. Mas ninguém está discutindo eles. Não foram discutidos, né? Mas um ponto fundamental que não está sendo dito aqui é o seguinte: metade dos brasileiros ganha até um salário mínimo. Até. Significa que metade dos trabalhadores brasileiros está abaixo da CLT e que, portanto, não ganha o suficiente para entrar dentro desse sistema formal. Manter esse sistema formal com essas regras, com esse desenho, na nossa atual conjuntura, significa pegar metade da força de trabalho e dizer: você não vai ter acesso a isso. O Brasil é um país muito pobre e a gente precisa incluir essas pessoas de alguma forma. Formalizar, dar ferramentas de formalização e de acesso à economia formal para essas pessoas, significa, por exemplo, que a costureira que trabalha meio período e que não chega a R$1.000 por mês e trabalha por conta própria, vai conseguir emitir uma nota fiscal e talvez vender para o hospital que está perto da casa dela. Significa que o sapateiro vai conseguir formalmente acessar novos mercados. São formas de trazer essas pessoas para a economia formal. E aí, com isso, você consegue fazer com que eles entrem no mundo do FGTS. E, portanto, na formalização que vai permitir que eles tenham aposentadoria. Isso é outra coisa importante, porque pobre no Brasil não aposenta, via de regra, por tempo de serviço, aposenta por idade, porque não consegue ter emprego formal por tempo suficiente. É muito espaçado, fica anos sem ter carteira assinada, depois volta. A informalidade é muito grande no Brasil. Se a gente ficar criando mais barreira de entrada, significa que a gente vai continuar excluindo os mais pobres. Pois é, uma questão até um pouco mais sintético, Pois não. Porque também nosso tempo já está bem adiantado. Exatamente essa questão de trazer toda essa massa para a formalidade. O que as leis que foram criadas na década de 40, década de 30, quando havia um outro panorama de industrialização do país, essas regras precisavam ser modernizadas de certa forma. A lei não ajuda na modernização dessa e, consequentemente, numa melhor ascensão ao emprego? O problema é que esse novo modelo de emprego, por que eu digo que é subemprego? São modelos que não têm certas garantias sociais que a formalidade dá. Por exemplo, essas pessoas, você acabou de dizer que 50% ganha talvez abaixo do salário mínimo, e eu acho até que talvez seja mais. Essas pessoas, elas têm uma renda que ela jamais vai sobrar por questão de sobrevivência, vai sobrar dinheiro, por exemplo, para pagar a Previdência. A Previdência Pública vai estar ali, vai ser extinta. E essas pessoas não têm essas famílias não têm nenhuma garantia de um mínimo de dignidade, não estou nem falando de qualidade de vida, de dignidade na velhice. Eu ofereço um exemplo. Nós estamos implantando aqui um modelo muito parecido com o implantado lá no Chile, por exemplo, essa questão de previdência, que, aliás, foi o ministro Paulo Guedes um dos que implantou lá. Ele era um dos Chicago Boys que implantaram no Chile. Hoje, lá no Chile, primeiro, mais de 90% da população ganha menos que um salário mínimo depois do modelo. E pior, o Chile hoje, isso é um dado público, é o país que tem o maior índice de suicídio de idosos no mundo. Por quê? Esse modelo é tão perverso, a pessoa trabalha, sem acumular direitos e garantias para a fase improdutiva da sua vida,
que essas pessoas vão procurar dignidade na morte. E isso não é escândalo, não é. É para pegar as estatísticas mundiais. Então, a questão é essa. O emprego precário, ele é destrutivo para o futuro dos trabalhadores e de sua família. Você não gera nenhuma garantia de um mínimo, repito, de dignidade para após, a não ser que a pessoa trabalhe até a morte, e de muita gente até trabalha até a morte, mas muita gente não aguenta trabalhar até a morte. Chega um período que ele vai viver sem trabalhar por várias condições. Então, são esses aspectos que nós questionamos e nós achamos que quem mais se interessa pela modernidade das relações de trabalho é o trabalhador. Ele é a parte mais fraca dessa questão. Então, nós precisamos de uma legislação laboral, de um conjunto de legislações no Brasil, inclusive a laboral, que harmonize o mundo hoje, os modos de produção, os meios de produção, as formas de vínculo entre pessoas, entre trabalhadores e empregadores, mas harmonizar. Só que nós estamos partindo para uma radicalidade e que a lei só beneficia o negócio, só as instituições, só as empresas. Então, a lei não pode ser desequilibrada. Nós admitimos, nós temos que ter uma lei que admita essa nova forma de capitalismo dominado pelo mercado financeiro, que, aliás, aqui o setor financeiro no Brasil é o maior lucro do mundo em relação. Mas nós temos que achar equilíbrio. E não podemos dizer que o país é pobre, me perdoe, eu discordo. Não pode ser pobre a oitava economia do mundo. O país é rico. Ele é injusto. Ele é mal distribuída a renda. O Brasil é considerado e é, de fato, a oitava economia do mundo, não pode ser um país pobre. É uma discussão bem mais ampla, né? Porque o atendimento dessas questões sociais, né? Quer dizer, a lei, de certa forma, ela tenta minorar essas questões sociais, do seu ponto de vista? Eu acho que tem vários pontos a serem comentados aqui. Primeiro, ela não é uma lei, o MP da Liberdade Econômica não é uma lei previdenciária, ela não é uma lei de direitos sociais, é uma lei de desenho do sistema econômico. Né? Acho que é importante dizer isso. Dito isso, a gente tem um câncer histórico no Brasil que pouco se ataca, que é o corporativismo. E quando ele fala de corporações, ele normalmente fala de empresas privadas, mas eu discordo. O que mais pesa hoje nas contas públicas do Brasil são as aposentadorias, por exemplo, do setor público, de um determinado extrato do setor público. Eu não estou falando do servidor que ganha R$2.000. Eu estou falando do sujeito do judiciário que ganha acima do teto, e são muitos. Eu estou falando dos super salários. Eu estou falando de um monte de benefícios incompatíveis com uma economia onde você tem que focar os seus recursos escassos em quem tem menos. Né? A família que ganha um salário mínimo, né, ou esse somatório de famílias que ganha um salário mínimo de aposentadoria por idade, eles têm uma importância muito pequena no déficit da Previdência. E não é, obviamente, a prioridade, não deveria ser a prioridade. Eu acho que o governo poderia ter encarado isso de outra forma. O sistema do Chile é um sistema de capitalização, ele é diferente do sistema brasileiro, e a capitalização não entrou na reforma da Previdência. Então, acho que a gente tem diferenças bem grandes aí. E eu acho que, quando você fala de direitos sociais, eles têm que ser compatíveis com a capacidade que o país tem de prover esse serviço. Quando você fala da Escandinávia, por exemplo, da Dinamarca, da Suécia, esses países ficaram ricos primeiro. O Brasil não é um país rico, o Brasil é um país grande. A gente tem 200 milhões de pessoas. Mas a renda média do nosso trabalhador hoje é igual ao do chinês. Não é só desigualdade, é que a gente tem muita gente. Mas a gente tem muita gente pobre ainda. É desigual também? É desigual. Eu não estou dizendo que não existe esse problema no Brasil, mas ele não é o único problema. A gente tem um problema de pobreza muito grande. E a gente só vai ficar rico se a gente conseguir fazer com que essa metade da população que não ganha nenhum salário mínimo comece a aumentar a renda para entrar nesse patamar de ganhar um salário mínimo. Para passar daí a ganhar 2 salários mínimos ou 3 salários mínimos. E aí você tem uma melhora conjunta da situação social no país. Mas a gente tem que parar de achar, como a gente historicamente fez no Brasil, de que se você imprimir dinheiro resolve. Não resolve. Os benefícios sociais eles têm que dar conta, eles têm que estar contemplados pelo orçamento. E aí como é que você faz para fazer? Já que não vai dar para dar benefício para todo mundo, bom, vamos focalizar em quem precisa mais. É uma discussão muito ampla, porque tudo no Brasil é superlativo. Obrigado pela participação dos senhores aqui no nosso debate. O tempo é curto e o debate... O assunto é muito amplo, mas muito obrigado pela participação de vocês aqui no Cidadania. Muito obrigado pela oportunidade. Esperamos estar sempre dialogando com
todos os setores da sociedade. Obrigado, inclusive, por a oportunidade de debatermos juntos nossos pontos de vista. É um prazer, sempre que a gente puder, estamos à disposição. Muito obrigado. Para rever essa e outras entrevistas, acesse a página da TV Senado na internet, senado.leg.br/TV. Inscreva-se em nosso canal no YouTube. Para fazer algum comentário, crítica ou sugestão, telefone para o 0800 61 2211. É de graça. Obrigado pela sua atenção e até o próximo Cidadania.